Muito bem, ouvinte da Palavra de Deus, com grande prazer e grande alegria no coração, queria compartilhar com você uma mensagem bíblica. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 até o 32, existe uma história, uma parábola. A epígrafe diz a parábola do filho pródigo, mas no original não existe esse título ou essa epígrafe. E é uma das parábolas mais lidas e mais comentada que Jesus contou. E nós que frequentamos a escola bíblica, lemos a palavra de Deus, temos uma simpatia muito grande pela história do filho pródigo. Eu queria tirar algumas lições desse texto, deste fato, onde certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais jovem, ele pede a herança e vai para uma terra distante. E a palavra de Deus diz que ele dissipou, que ele gastou tudo. Eu queria tirar algumas lições, mas nessa mensagem eu não quero dar tanta ênfase ao filho pródigo, mas ao pai. No capítulo 15, do versículo 32, a palavra pai aparece 12 vezes. 12 vezes. Um texto pequeno, onde Lucas, o evangelista, ele repete 12 vezes a palavra pai. Então, o certo não seria a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai que ama. E no mês de maio, na nossa comunidade, na nossa igreja, nós temos orado pela família e temos compartilhado com os irmãos sobre o valor da família, o papel da mãe, o papel do pai e também o papel do filho ou dos filhos. Vale ressaltar que a palavra pródigo significa alguém que dissipa, alguém que esbanja, alguém que gasta muito, sem regra, sem limite. E eu não tenho dúvida de dizer que essa mensagem, o centro dela é para a família, né? É uma mensagem essencialmente sobre a família, na figura do pai. E eu sou pai, tenho filhos, e nesses últimos dias eu tenho tido uma certa preocupação com a educação dos meus filhos, com a vida espiritual deles, que eu sou responsável por eles. Eu vejo a figura do pai, do filho do pródigo, um exemplo a ser seguido. E a primeira lição que eu aprendo é que o pai do filho pródigo, ele era generoso. No capítulo 15 de Lucas, no versículo 12, o filho mais jovem, o mais moço, ele pede a herança. Capítulo 15, versículo 11, a partir do versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai atendeu o pedido do filho. Na verdade, o filho tinha direito da herança do pai, mas a herança se recebe ou se dá após o pai ter morrido. Então ele perde aquilo que é certo na hora errada. Não era o momento, mas ele pediu, ele estava insatisfeito, ele estava descontente na casa, né? A casa, ela tinha regras, ela tinha limites, ela tinha princípios. E longe do pai, ele poderia viver da forma que achasse melhor. Ele poderia escolher como viver, só não poderia escolher as consequências de uma vida desregrada, uma vida
pecaminosa, imoral, uma vida mundana. Mas a generosidade do Pai, ele atende o pedido, né? Vale a pena dizer que a palavra generoso é aquele que dá com largueza, aquele que é benevolente, é bondoso, é caridoso. E o Pai desse texto, ele tem essas marcas. No versículo 17 também confirma essa tese que eu quero compartilhar com você sobre um pai generoso. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Na hora da provação, da dificuldade, a mente dele volta lá atrás. Ele lembra que na casa do pai, junto ao pai, os servos, os escravos, os empregados tinham fartura de pão. Não é simplesmente pão, mas fartura de pão, não é? Da ideia de uma casa farta, de uma casa em que as dispensas, em que as refeições, a alimentação era com abundância, ao ponto do pai dar uma atenção especial aos empregados, os escravos. Se o pai assim cuidava dos empregados, imagine dos filhos e do mais jovem, né? Geralmente os pais têm um cuidado maior para o caçula, para o menor. Ele recorda da fartura, da bonança que ora participou, mas neste momento de escassez, de dificuldade, ele deseja comer a comida que os porcos estão comendo. O pai era generoso ao ponto de não ser mesquinho, mas tratar com honra, com cuidado, com carinho os seus empregados. Um homem generoso. Quando o filho pródigo pede a herança, ele estava dizendo: eu quero que o senhor morra, né? Porque só recebe herança quando o pai morre. E o pai, sabendo disso, ele não trata na mesma altura, pelo contrário, ele é o oposto do filho. O filho é deselegante, o filho é egoísta, e o pai é generoso. Cuida bem do filho, deu a herança. E agora o texto de Lucas está dizendo que os empregados, ao ponto que isso marca a mente, a memória do filho, ele se lembra com muita veemência que na casa do pai os funcionários eram tratados como gente. Até hoje, no mundo moderno, existe donas de casa que tem a sua empregada e ela coloca a empregada para comer lá fora, e algumas patroas estão dando aí o resto da comida, né? E tem aquelas que a empregada tem que levar até a marmita, né? Mas esse pai era generoso, que ele cuidava muito bem dos empregados, muito mais dos filhos, fartura, alimento, com bonança, né? E também nesse quesito de generosidade, que é uma marca desse pai, no versículo 22 diz a palavra de Deus assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Quando o filho volta a um banquete muito cheio de surpresas e fartura, roupa, anel, sandália e agora o novilho cevado. O pai não envergonha o filho, o pai não faz um discurso moralista. Qualquer um de nós queríamos dar uma palmada ou até mesmo uma lição de moral. Mas a generosidade, que era a marca desse pai, leva ele a investir, dar uma roupa que ele comprou no shopping da época, um anel, dando ali a ideia que autoridade, sandália. Os escravos não andavam calçados, mas os filhos, né, mostrando que há uma diferença. O filho queria ser tratado como escravo, como empregado, mas a generosidade do pai é tamanha que o pai recebe como filho: roupa, anel, sandália e um churrasco, um banquete, carne à vontade, vamos nos alegrar. Isso mostra a generosidade do pai. Quantas famílias que o pai não é generoso, quantas famílias que o pai ele não provê o básico ou o mínimo. Do meu conhecimento de pais que gastam no bar, com a droga, com a bebida, até mesmo com prostituição, mas ele não é generoso ao suprir a necessidade dos filhos, da família e da esposa.
Eu aprendo com esse pai de Lucas capítulo 15 que o pai que ama a Deus, que serve a Deus, ele é chamado para ser generoso. Tem aquele pai que ele investe no seu time, tem a camisa, tem a foto, tem até mesmo o pôster, e viaja, e vibra, e comemora. Tem pai que investe uma fortuna no carro, cuida, lava, encera. Não estou dizendo que deve depreciar ou não zelar do bem, que é o carro, mas muitos investem mais no carro do que na família. Muitos pais investem mais no passeio, nele próprio, e deixa a família desamparada, deixa a esposa andar de qualquer maneira, o filho. Claro que cada um deve agir de acordo com a sua vida financeira, o seu orçamento financeiro, né? O cristão em absoluto ele deve endividar-se para trazer uma aparência de prosperidade ou de riqueza. Mas eu queria fazer uma perguntinha básica. Você é um pai generoso com seu filho, com a sua esposa, na sua casa? O pai do filho pródigo é generoso. E ser generoso é muito mais do que dar presente, do que suprir necessidades físicas, mas é se doar, é investir com carinho, com o coração, com a alma. E é isso que o pai do filho pródigo faz. É isso que eu aprendo com ele nesse primeiro ponto. A segunda característica que marca o meu coração do pai do filho pródigo é que esse pai, ele é cheio de compaixão. No capítulo 15, versículo 20, diz assim: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, o filho, ainda longe, distante, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. A palavra compadecido é apiedado, é compassivo, é benevolente, é caridoso, é bondoso, é cheio de graça. E porque o pai é compadecido, porque o pai é compassivo, o texto não diz que o filho viu o pai. O texto não diz que o vizinho, ou um dos empregados da fazenda, ou até mesmo o irmão mais velho, mas o pai, ele viu. E Lucas está dizendo que o pai, ele estava marcado por essa qualidade tão essencial e tão fundamental que está em escassez nos lares. Pais com o coração marcado pela compaixão. Ser compadecido é ser cheio de compaixão. O filho que foi embora, que levou os bens, a riqueza, que foi para uma terra distante, ele merecia ser repreendido, reprovado, ele merecia ser até mesmo corrigido de uma forma, de umas boas palmadas. Mas agora o pai, ele o avistou. Provavelmente naqueles meses, naqueles anos que o filho está fora, o pai terminava o serviço mais cedo, anelando ir lá para a estrada e olhar e desejar que o filho voltasse o quanto antes. E naquele dia foi marcante. Aquele dia, aquilo que o pai desejava aconteceu. O filho volta para casa. E a Bíblia está dizendo que o pai o avistou, compadecido. Ele enxerga, ele vê. Quantos pais que não estão enxergando o filho, estão dentro de casa e não enxerga? Quantos pais que vai saber que a filha está grávida quando a filha ganha a criança, o bebê, se prostituiu, andou com colegas, pessoas erradas. Quantos filhos que o pai não sabe diferenciar se ele está bem, se ele está drogado, alcoólatra, o comportamento. Certo pai de família, ele prosperou muito, ele tinha 3 empregos, trabalhava de dia e de noite, se alegrava em ter uma vida próspera. E quando ele deu por si, o filho estava nas drogas, e quando ele acordou, o filho morreu de overdose. E este pai que tinha 3 empregos, ele dizia: se eu pudesse voltar atrás, mas não adiantava mais, o filho já tinha morrido, o filho já estava morto. E parece que alguns pais dentro da igreja têm agido assim também.
não vê o filho crescer, não vê a beleza da filha, não vê o progresso no colégio. Quando os filhos chegam em casa de madrugada, o pai não vê, não sabe, né? E aí o filho está em descaminhos, em lugares, em hábitos, costumes, mas o tempo não apagou a memória desse pai, a lembrança do filho que ele tanto amava. E porque ele viu, porque ele se compadeceu, ele viu, e Lucas está dizendo que o pai, ele corre, que palavra bonita, o pai correu e o abraçou e beijou. Quantos pais, quantos irmãos, até mesmo líderes, pastores que não abraçam nem a esposa, nem os filhos, nem as filhas. Daí a filha, ela quer ser valorizada, e lá no colégio, na escola, aquele jovem sem princípio, sem Deus, elogia, pega na mão, e aí vai, e aí gera carícias e até mesmo desrespeito, porque a filha não encontrou no pai a figura de alguém que pudesse proteger, amar. Você abraçou seu filho, você abraça, você beija. Eu aprendo com o pai do filho pródigo que nós, pais, devemos ter generosidade no coração, na ação e no bolso. Nós temos que ver os nossos filhos, conhecê-los, abraçá-los, beijá-los, palavras de elogio, afeto, ternura. O tempo passa muito rápido. Quantos pais que hoje estão dizendo: eu não vi o meu filho crescer, o trabalho, a vida material, a vida do lazer, o entretenimento, o seu time preferido, o seu futebol, a televisão, os colegas, os bares. Tem crentes, pais que são crentes frequentando bares, botequim, que vergonha. Não está do lado da família, não está do lado da esposa. Mas o desejo deste pai é que aquele filho voltasse. Ele não recebeu o filho com pedras, com um chicote, mas com o coração quebrantado, cheio de compaixão. Você tem compaixão, você ama, você elogia, você fala que o seu filho é um presente de Deus, do Senhor. E se é presente de Deus, temos que cuidar, temos que abraçar, beijar. Uma criança que recebe o abraço e o beijo do pai, ela se torna menos agressiva, segundo alguns psicólogos. Ela se torna um bom aluno, ela não agride o coleguinha da escola ou do colégio, e nem da igreja, claro. Ela se torna uma criança pacata, tranquila. E as rebeliões, as rebeldias dos adolescentes, boa parte da culpa são dos pais. Boa parte nós fazemos assim por onde merecer, né? Esta é a verdade. Porque a correria, o materialismo, o consumismo, ao ponto de não olharmos nos olhos dos nossos filhos, ao ponto de não sabermos a data do aniversário, não é? O pai, ele não sabia que série que a filha estava, ele só foi saber a hora que ela terminou a faculdade. Você tem olhado para o seu filho? Você abraça seu filho? Você beija ele? O negócio é tão complicado. O pastor Isaltino, o pastor Batista, ele disse que estava no shopping e abraçando e beijando o filho, né, no rosto, claro. E passou alguns ali olhando e disse: olha, né, dois homossexuais. Não eram dois homossexuais, era o pai e filho, um pertinho do outro, o aconchego, o carinho, o respeito. E nós precisamos amar, nós precisamos cuidar. E para concluir, eu vejo na pessoa desse pai, um pai que é generoso, um pai que é compassivo, um pai amigo, mas um pai que celebra o retorno do filho. Ele celebra, a Bíblia vai dizer no capítulo 11 e no versículo 22 e 23 assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazeis também um bezerro e matai, comamos e regozijamos. O pai está festejando, o pai está celebrando. Há uma festa, há uma celebração. Precisamos festejar com os nossos filhos, devemos comemorar cada momento, devemos acolher, devemos vibrar, devemos sorrir. Você sorri com o seu filho, você se alegra. Quantos que são alegres lá fora, mas em casa parece uma múmia, parece um pitbull, é bravo, é asqueroso, é nervoso, não elogia. Mas o filho pródigo, ele é recebido com festa. Receba seu filho com festa, comemore com festa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
Essa é a minha palavra. Eu quero ser generoso, eu quero ter compaixão, eu quero festejar com a minha família, com o meu filho. É no nome de Jesus.